Ela nasceu no Alto Veracruz, periferia de Belo Horizonte. Se tornou assistente social, professora e depois deputada estadual. Foi eleita 3 vezes para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, num estado que é o único do Sudeste sem uma secretaria exclusiva de políticas para mulheres. Hoje, nós recebemos alguém que conhece esse plenário por dentro e não tem medo de dizer o que vê. Ana Paula Siqueira, bem-vinda ao Signelas. Muito obrigada, Camila. Obrigada pelo convite, estar aqui com vocês. E espero poder compartilhar muito dessas vivências, né, da política, de toda essa organização e de todo o impacto positivo que a gente causa na sociedade quando temos mais mulheres na política. Obrigada, deputada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua trajetória, o que te convidou a servir para a política e também usar a sua voz na defesa dos direitos das mulheres. Olha, desde muito pequena, muito jovem, eu já tenho essa tendência da luta por justiça social. Eu sempre fui uma menina que não admitia muito injustiças, eu não admitia coisas erradas. Então já veio meio da minha formação, da minha natureza. Isso na escola, no ambiente escolar, isso dentro da minha caminhada na Igreja Católica, que é de lá que eu venho, com uma construção mais consolidada de participação social, de participação popular, e isso foi seguindo pela minha vida, na minha atuação comunitária, no meu bairro, na minha atuação dentro das paróquias, da minha igreja, e para dentro dos movimentos sociais que eu acabei me envolvendo e participando. Eu fui coordenadora de uma grande instituição social, aqui em Belo Horizonte, que é a Associação para o UFMG, uma entidade responsável pela inclusão de jovens, especialmente jovens carentes, oriundos do ensino público, para que eles tivessem acesso ao ensino superior. Para o UFMG foi uma grande oportunidade para acessar o ensino superior público numa época em que a gente não tinha política pública de acesso. E durante o nosso trabalho na Associação para o UFMG, nós enfrentamos a máfia da educação aqui em Belo Horizonte, né? O cursinho foi ameaçado de fechar as portas no momento em que a gente atendia 10 mil jovens estudantes pobres, e aí, nessa tentativa de fechamento pela máfia da educação, a gente entendeu que era necessário ter uma participação política mais institucionalizada para lutar pelo direito da população. Então, o meu caminho para a política institucional, né, na busca assim, por mandato, veio nessa pegada de é necessário estarmos no espaço de decisão, com o poder de decisão política para garantirmos aí o direito da população. Eu sou assistente social, como foi dito aqui, então, por formação, né, por juramento, por formação, por compreensão da sociedade, eu luto para garantir o direito da nossa população e nós ainda temos uma sociedade onde a distância entre você ter direito e ter acesso é muito grande. E a política é o que nos permite diminuir essa distância e garantir que pessoas que passaram séculos, a vida inteira invisibilizadas no processo político, ganhem algum protagonismo, né? E a gente faz isso atuando nessa estrutura da política. Eu faço parte da primeira legislatura na história do Estado de Minas Gerais a eleger mulheres negras. Você foi a primeira, teve nessa primeira legislatura que tiveram mulheres negras, e você veio com mais outras 2 mulheres negras para esse espaço. Como é que você sentiu esse espaço que claramente ainda não tinha recebido esses corpos, né? Como é que foi vocês estarem ali juntas, né? Mas como é que foi entrar e estar nessa primeira legislatura? Olha, Camila e Clarice, eu já havia sido servidora na Assembleia Legislativa, né? Eu passei um tempo como assessora na casa, e aí a gente já conhecia um pouco a dinâmica ali do plenário, sabia que tinha uma baixa participação feminina, mas chegarmos, né, levando toda essa nossa história de vida, aquelas mulheres que nos antecederam em muitas lutas, mas que até então não tinha tido espaço de estar ali, foi para mim um grande marco histórico. E eu me lembro, Clarice, que quando eu fazia campanha em 2018, eu falava com as pessoas que quando fosse publicado o carômetro, que é a carinha dos eleitos, que a coisa que ia me deixasse mais feliz era ter minha cara preta ali. Porque isso significava para mim, naquele momento, a efetiva mudança de uma história política de um Estado. O início de um processo de uma efetiva transformação social. Porque quem não é visto, gente, não é lembrado, né? E se nós, que construímos
esse país. Se nós que edificamos as nossas cidades não estamos em posição de visibilidade, há de uma certa forma uma negação da nossa história e há de uma certa forma uma naturalização a todas as inúmeras violências às quais nós estamos expostos por um processo que o país não reparou, que é a escravidão. Então, para mim, foi extremamente marcante fazer parte desse momento histórico do Estado, ampliar o nosso compromisso com a participação das mulheres, porque a gente saiu de uma legislatura, que é a que me antecedeu, que tinham 5 deputadas, passamos também por uma marca histórica, quando eu fui eleita, de 10 deputadas, mulheres, e alcançamos, agora na eleição de 2022, que aí foi a minha segunda eleição, para a marca de 15 mulheres, que faz parte desse meu compromisso político-social de trazer mais mulheres para dentro desse ambiente, né? Afinal de contas, nós mulheres somos 52% da população e estamos subrepresentadas no espaço que decide sobre as nossas vidas. Então, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de maior fortalecimento das mulheres, de aproximar as mulheres desse ambiente institucional da política, não apenas convidá-las para participar de uma eleição, mas organizar esse ambiente para que ela, de fato, possa participar, mas que também possa chegar. E que, quando ela chegue, ela tenha esse compromisso da transformação social que passa por garantir a maior participação e presença nossa. A importância de se ter mulheres no poder, porque essas políticas públicas são feitas no legislativo, se a gente quer mudar, tornar a sociedade mais representativa, menos hostil para as mulheres, a gente precisa de que as mulheres estejam no poder legitimadas para que tenham um olhar para essas nossas dores. E umas pesquisas que eu vi de uma pesquisadora chamada Mary Bird, internacionalmente, ela foi analisando as mulheres ao poder ao longo da história e as 2 mulheres que romperam vários paradigmas na década de 80 foram a Margaret Thatcher e a Angela Merkel. E ela disse, né, tem vários relatos históricos que as 2 foram instruídas a usar roupas de alfaiataria. A Margaret Thatcher fez estudos para diversos acompanhamentos com fonoaudiólogo para engrossar a sua voz, para ela ser ouvida naquele ambiente como uma impostora, porque aquele ambiente era masculino, mas se aproximando dos homens para que ela conseguisse ter voz. Porque se ela chegasse representando toda aquela feminilidade, talvez ela não seria bem vista ali, como talvez não tenha sido, né, apesar dos seus feitos. E eu queria saber se você sentiu, de alguma forma, né, na política, na sociedade, essas manifestações de que o tempo inteiro, porque eu e a Camila, a gente sente isso muito no mercado de trabalho, de mostrar que a gente está ali, por que a gente está ali e que a gente merece estar ali, sendo mulher ou não, porque se eu fosse um homem, eu não precisaria de explicação nenhuma, mas sendo mulher a gente precisa estar constantemente reafirmando por que a gente está e por que a gente merece estar ouvida e ser ouvida, e não por cota, mas porque a gente tem algo a contribuir. O parlamento, ele é um reflexo da sociedade, né? Então, para dentro do parlamento, nós temos tudo que tem na sociedade. Machismo, racismo, preconceitos inúmeros, e há uma desigualdade de gênero muito grande, não apenas pela questão numérica da nossa participação, mas inclusive na questão estrutural desses espaços de parlamento. Então, quando a gente chega, eu ainda, né, lamentavelmente, em pleno ano de 2026, eu ainda tenho que dizer que nós, mulheres, precisamos trabalhar 2, 3, 4 vezes mais do que um colega parlamentar para mostrar competência, para mostrar assertividade e pontualidade de determinados assuntos, projetos de leis ou pautas que nós estamos trabalhando. E isso é muito claro no plenário, porque ainda hoje acontecem situações de uma colega parlamentar, até a gente mesma está na tribuna fazendo a defesa de um projeto, ninguém, né, a maioria dos deputados estão ali conversando outras coisas, não estão prestando atenção, e ainda sobe depois da gente um colega engraçado e fala, deixa eu explicar o que fulana falou, né, como se a gente ainda não soubéssemos o que nós estamos falando, defendendo, e muito antes pelo contrário. Quando a política recebe
mulheres, e especialmente mães, aí eu vou falar da minha perspectiva, né, enquanto mulher negra, enquanto mãe, enquanto moradora da região de periferia, que aí eu tenho vários atravessamentos que contribuem muito para esse processo político, mas quando mulheres e mães chegam na política, elas conseguem trazer para o centro da discussão política aquilo que de verdade impacta na vida das pessoas. Então isso é muito importante da gente dizer e compartilhar aqui com todos que estão nos assistindo, porque nós mulheres, nós estamos presentes e vivenciando a maioria das políticas públicas. Quando você pensa assim na política de educação, quem é a maioria na política de educação? São mulheres que estão na sala de aula, são professoras, são servidoras da educação, mas também as mães, porque a maioria daqueles que acompanham as crianças, os filhos, são as mães. Então as mães são pessoas muito importantes para se discutir o processo, mães e mulheres, para se discutir o processo da política de educação. Se você vai para a área da saúde, você tem um reflexo disso. Quando você pensa no transporte público, você vai ver que grande parte dos usuários do transporte público são mulheres. Se você fizer uma reflexão na parte, por exemplo, da infraestrutura, pensar na perspectiva do saneamento básico, quem está mais afetado pela falta de saneamento básico? São as mulheres. Porque, inclusive, são as mulheres que estão mais na posição de cuidado, uma formação da nossa sociedade por as mulheres para cuidar, né? Que estão ali preocupadas com esse cuidado. Porque se uma criança adoece porque contaminou ali no problema sanitário, quem vai ter que cuidar é essa mulher. Então, quando essa figura, ela pega um projeto, ela pensa assim, não, peraí, você tem uma vivência real para você discutir aquele assunto. Então eu vejo que quando nós mulheres estamos nesse espaço, a gente contribui decisivamente para garantir que políticas públicas sejam também mais assertivas, tenham mais conexão com a vida real das pessoas e que discuta aquilo que é prioridade para as pessoas. Esse é um dos pontos altos assim, que eu acho que eu sempre quero trazer para as nossas discussões, da importância de nós estarmos nesse espaço, sabe? É inadmissível ainda nos tempos de hoje a gente ter ausência, subrepresentação das mulheres, né, nos espaços decisórios, porque é o que impacta a nossa vida. E quando a gente fala de subrepresentatividade, a gente vai fazer assim, a média do Brasil, que é a pior da América Latina, né, é a média ali de 16%. Mas isso é muito relativo. Se fizermos um recorte, por exemplo, no estado de Minas Gerais, 853 municípios, nós vamos perceber, das 853 prefeituras, apenas 67 têm mulheres. Apenas 2 mulheres são mulheres negras. Quando a gente faz a leitura dos parlamentos municipais, das câmaras municipais, cerca de quase 200 câmaras municipais no estado não tem nenhuma vereadora. E uma outra grande quantidade, quase 300, tem apenas uma. Então, isso é tecer um olhar sobre a subrepresentatividade. Vocês imaginam os municípios que não tem nenhuma mulher no parlamento? Não tem no parlamento, não tem na prefeitura, né, na gestão. Então, isso tudo compromete um pouco essa visão. E quando eu estou falando aqui da questão da estrutura, eu vou trazer um caso pessoal. Em 2019, eu tomei posse em 1º de fevereiro. E aí, passado alguns meses, eu descobri a gestação do Manuel, meu 3º filho, 2019. E aí a gravidez foi avançando e, em um dado momento, eu resolvi avaliar, entender como que era a licença maternidade para deputada. E o meu primeiro filho, João, quando ele nasceu, eu era servidora na Assembleia. Então eu fui lá no RH e olhei tudo lá e beleza, ia ter a licença, tudo bem. Enquanto deputada, gente, eu descobri que não existia previsão de licença maternidade para as deputadas, em pleno ano de 2019. Então, nós temos desafios para chegar, mas nós temos muitos desafios da organização estrutural para manter ou acolher as mulheres nesse espaço da política. Foi necessário que nós fizéssemos inúmeras reuniões para discutir como que seria a minha licença maternidade, se eu teria direito, se eu não teria. Tivemos que construir uma peça jurídica para poder justificar a minha ausência no período, né? Foi feito assim, nossa, tivemos que mexer mundos e fundos. Só que nessa mexida de mundos e fundos, eu falei assim, mas nós vamos mexer de verdade. Nós vamos mexer para que mais nenhuma outra deputada mulher precise passar pelo que eu passei.
né, de ficar conversando com um, com o outro, conversando com o presidente, conversando com o procurador, conversando com o advogado, conversando com a equipe, que é isso, uma loucura. E aí nós conseguimos uma articulação interna com os deputados, no final do ano de 2019, alterar a Constituição do Estado e garantir a licença maternidade para as deputadas. Nós temos 2 deputadas que foram gestantes, que foram mães, que não vai conversar com ninguém para ter licença. Mas o impacto da presença da mulher é tão grande na política que nós mudamos a Assembleia de Minas, que impactou na mudança de outras assembleias legislativas no Estado, que impactou na mudança de várias câmaras municipais que também não tinham previsão de licença maternidade, inclusive a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Existem dados que mostram que as mulheres, na construção das suas carreiras, elas têm as carreiras interrompidas porque precisam se dedicar à família. Então, a gente tem aquela fala do teto de vidro, como se as mulheres tivessem um limite para alcançar na hierarquia do mercado de trabalho, mas hoje os estudos, né, a sociedade mudou bastante, os estudos mostram que já temos mais mulheres na liderança, mas que talvez essa questão das mulheres da liderança não seja a escolha da mulher para ocupar a liderança, seja lá no degrau quebrado, logo na primeira oportunidade, que talvez é interrompido justamente pela gestação, que a mulher vai ter 1, 2, 3 filhos, 4, ela não vai conseguir avançar na carreira para poder ocupar eventualmente uma posição de liderança. Então, como foi dito, a política é um recorte da sociedade e isso também é muito simbólico, tendo vários dos problemas que a gente vê, não só na política, mas as mulheres no mercado de trabalho e a forma como a gente é vista e se posiciona na sociedade. E assim, Clarice, quando a gente discute a questão da igualdade de gênero, né, essa palavrinha igualdade de gênero, ela causa um verdadeiro tremor, né? Parece que a gente está falando um palavrão, mas a gente está lutando por direitos iguais. Quando a gente pega nessa perspectiva, por exemplo, das mulheres no mercado de trabalho, das mulheres com suas crianças, da continuidade da sua vida. Se a gente não fizer um enfrentamento, uma discussão real da igualdade de gênero na sociedade, nós vamos continuar perpetuando as mulheres sem essa condição. Então, quando também nós temos mais mulheres nesse espaço, a nossa luta por igualdade de gênero passa por garantir creche. Exato. Sim. Porque se nós não temos a estrutura da creche que vai cuidar daquelas crianças, né, mais novinhas, esta mulher ela está, eu ia dizer condenada, mas não vou usar esse termo aqui, apesar de já ter falado, mas ela fica condicionada a não ter condições de voltar para o mercado de trabalho, porque ela vai cuidar do filho. Né? Nós vamos cuidar, sim, dos nossos filhos. Mas isso é tirar o direito dela, isso é mantê-la numa posição subalterna, porque ela não vai ter a sua independência financeira. A falta da autonomia financeira muitas vezes vai condicionar ela a um relacionamento abusivo, que vai condicionar ela a um ciclo de violência, que ela não vai conseguir sair porque ela tem compromisso com seus filhos, não vai querer prejudicar os filhos. Então, olha como que estruturar uma política pública pensando na igualdade de gênero, tem toda a conexão com a gente garantir, inclusive, o Estado democrático, porque sem a participação de mulheres não tem democracia. Né? E sem garantir essas estruturas da política pública para que a mulher tenha tranquilidade, para que ela tenha segurança, para que ela tenha proteção e para que ela tenha oportunidade, nós não estamos conseguindo trabalhar, de fato, a perspectiva de igualdade de gênero. Só no estado de Minas Gerais, nós temos 250 mil crianças sem acesso à creche. Então, vamos pensar aí que, né, se a gente fizer, cada família tem 2 crianças ou uma, nós estamos falando de mais de 125 mães que não estão podendo, né, seguir as suas carreiras, seguir o seu projeto, construir a sua autonomia. E aí, alguém outro dia virou para mim e falou assim, deputada, mas você fica falando assim da mulher voltar para o mercado de trabalho, hoje nós estamos em outros tempos, hoje as mulheres podem empreender em casa. Aí eu falei com ele assim, olha, querido, vou te colocar um dia com meus 3 meninos em casa para você ver como que vai ser divertido empreender com as 3 crianças em casa. Ela não vai dar tempo dela mexer na internet, dela pensar uma peça que você precisa de, né, de mente, de espaço criativo, com as crianças ali transitando, correndo risco daqui, correndo risco dali, né? Então, garantir, lutar pela perspectiva de igualdade de gênero passa por garantir esse tipo de política pública que vai dar para a mulher a condição dela acessar o seu direito, que é o direito de trabalhar, que é o direito de viver com autonomia. E grande parte das vezes esse empreendedorismo não é uma escolha, né? É a única opção.
E como a Clarissa tinha dito, né, a gente tem pesquisas da FGV que mostram que hoje mulheres, depois que ganham seus filhos, em até 2 anos, 50% está fora do mercado de trabalho, né? Então, assim, é uma condicionante quase. Para você trabalhar, você vai ter que se virar, vai ter que manter em casa e dar um jeito de empreender. E acaba que grande parte dessas realidades, assim, só quem entende é mulher, né? Sim. É super importante que a gente tenha homens aliados à causa, homens que levantem, nos apoiem, até porque todas as questões que nós estamos falando não são problemas das mulheres, são problemas sociais, né? Mas só uma mulher que efetivamente vivenciou, né? Você grávida enquanto estava lá no seu primeiro mandato, e aí mudou toda essa estrutura. Então, eu acredito que a gente tá chegando aí, época de eleições, é importante, a gente é 51% da população, 53% do eleitorado, que a gente busque efetivar a democracia, porque a palavra mesmo democracia, e advogado adora o significado da palavra, né? É exatamente o governo do povo. Então, como você disse, se nós somos metade do povo, nós não estamos no governo, isso está sendo governado por quem e para quem? E que não só mulheres estejam nesse espaço, mas mulheres que reconheçam, se forem mulheres privilegiadas, que reconheçam o seu privilégio e entenda a sociedade para além do seu umbigo e da sua bolha, né? Mas mulheres que efetivamente defendam os direitos das mulheres, porque a gente também está vendo um avanço muito perigoso de mulheres eleitas, mas que no final das contas parece que estão contra nós, contra elas mesmas, né? A gente fala que é a barata botando no inseticida, mas né? isso na própria sociedade, né? Que a gente vê, a gente já conversou, já debateu isso, das mulheres que falam que o lugar da mulher é em casa, que o homem tem que ser provedor, ignorando vários direitos que nós alcançamos ao longo do século. Tem até algumas influenciadoras que falam, a mulher tem que ficar dentro de casa, a mulher tem que se arrumar, a mulher tem que se servir, mas elas estão monetizando com base na energia feminina. Tem uma que ela é mãe solteira, adora dar palpite político e fala que a mulher tem que ser submissa, mas se ela está ali dando a sua opinião na internet, se ela está falando sobre política e se ela é mãe pode se divorciar. Solteira, né? Eu não sei se ela foi mãe solteira ou se ela se divorciou, independente, mas se ela criou um filho sozinha e de alguma forma ela tem que manter o filho, é por conta dessas conquistas que foram feitas ao longo dos anos por mulheres que batalharam. Então, infelizmente, hoje, não só na política, mas na sociedade, a gente vê uma tentativa, um retrocesso de levar as mulheres de volta para esses espaços de submissão, e eu acredito que isso aflora muito em ano eleitoral, porque quando a gente fala de feminismo, já fala, ai meu Deus, olha a feminista como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, mas a gente fala de igualdade de gênero e fala, você quer uma enxada e carregar um peso? Não, mas eu quero ser respeitada por ser mulher, eu quero os meus direitos, sem eu precisar gritar e toda hora ter que me validar para que eles sejam efetivamente exercidos e garantidos. E a gente não quer pegar os espaços dos homens, a gente não quer se comportar como homem. Eu sou mulher, né, que eu faço questão de, às vezes, mostrar feminina, brincão, usar uma coisa rosa, porque eu sou mulher e eu quero ser respeitada por ser mulher, eu não quero ser um homem de saia. E isso é muito importante nesse ano eleitoral. E aí, assim, né, essa influência, se ela for um perfil divorciada, ela ainda tem que agradecer a luta das mulheres, né? Sim. Porque até pouco tempo atrás não podia divorciar, não existia divórcio, né? Então, até o quer código dizer, de 2002, você não tinha capacidade civil. Plena, né? Plena. Precisava de um homem assinando por você, respondendo por você, abrindo uma conta por você. Você era tratado como relativamente incapaz. E aí, isso tem muito a ver até um pouco com que a gente, né, traz para essa discussão, assim. As mulheres, de uma forma geral, e aí, a depender um pouco do campo ideológico ou do perfil daquela mulher, ela acha que ela não está sendo impactada pelas desigualdades de gênero. Ela acha que uma situação de violência política nunca vai acontecer com ela. Ela acha que ela não tem nada a ver com isso que está discutindo com as mulheres. Nós já tivemos colegas deputados que, em determinadas discussões no plenário, falam assim, não, mas gente, isso aí é uma bobagem, não existe desigualdade de gênero. Cada um tem a sua oportunidade. Mas, vamos lá, vamos pensar na perspectiva do perfil da nossa sociedade. Nós temos uma sociedade marcada por desigualdades sociais severas,
e que impacta certa parcela da população e que tem, muitas vezes, endereço e cor, né? Quando você faz o recorte das desigualdades sociais, impacta em maior quantidade mulheres negras que estão nos rincões das cidades, especialmente nas periferias. Essas mulheres são atravessadas por essas desigualdades. E aí não dá para a gente achar que essa mulher vai ter a mesma oportunidade que aquela para poder alcançar esses espaços. Não é falar sobre competência pessoal, sobre inteligência. Não, mas uma mulher que tem que correr muito mais para alcançar um resultado que uma outra que vai à frente, isso precisa ser considerado, inclusive, na perspectiva política. Por isso que eu defendo que a gente precisa alargar a nossa discussão sobre igualdade de gênero, pensar em várias perspectivas, temos que fazer os atravessamentos que sobrepõem a realidade da nossa população e ocupar esses espaços com pessoas que têm mais visões de pé no chão, né, de onde a vida acontece. Eu falo assim, ó, que do lugar de onde a gente vê o mundo é que a gente vai propor a transformação. Se a gente tem na política perfis que olham o mundo só por um ângulo, fica mais difícil a gente promover esses resultados, né? E as mulheres, elas acabam tendo vindos de muitos pontos, né? E a gente já superou muito, gente, na discussão política, da competência da mulher, né? Quando nós vivemos a pior crise sanitária do mundo, que foi a pandemia, dos 5 países que melhor desempenho tiveram, 3 eram liderados por mulheres. Verdade. 3 eram liderados por mulheres. O primeiro que erradicou o Covid foi a Nova Zelândia, Exato. que era liderado por uma mulher. Então, assim, cadê aquela história de que a gente não tem competência, que a gente não tem condição? Não. Isso é o que o patriarcado deixou de herança, isso é o que o machismo tenta manter muitas vezes, mas o que falta, na verdade, são as oportunidades, as condições reais de manutenção nesse espaço. Doutora Camila, doutora, né, doutora? Não, Camila, por favor. Camila. A gente já estava de papo ali antes. Já Ela pode, né, repercutir um pouco aqui com a gente, por exemplo, as questões da violência política de gênero, né? A nossa lei aqui, Camila, ela foi aprovada a violência política contra a mulher. Porque num parlamento conservador, como o que a gente tem aqui no estado de Minas Gerais, a palavra gênero, né, não pode ser utilizada. Aqui, Clarice, quando você está discutindo questões ligadas a gênero, lá na Assembleia tem um Google que procura tudo que é gênero. Outro dia nós tivemos, por parte de um colega deputado, o pedido de retirada de pauta de um projeto que tratava de gênero alimentício. Ah, mentira. Sério. Pediu para tirar porque a palavra gênero, né, virou um problema. Mas na questão da violência política de gênero, você violência chegou política contra a a mulher, vivenciar a violência política de gênero, sim, não já? Se puder sim. depois dividir com a gente. E aí, quando a gente entra para essa discussão, e a maioria de um certo perfil de deputado fala, não, que é isso não existe com a gente, isso nunca vai acontecer. Mas a violência política de gênero é um mecanismo que está sendo utilizado na nossa sociedade para afastar mulheres desse espaço da política. Porque toda mulher que vê a situação de violência, ela olha para aquilo e pensa assim, gente, eu vou me colocar nesse espaço da política para ser agredida, para ser publicamente violentada, para ter meu corpo apalpado, como a gente viu lá em São Paulo, né? Para ter a minha vida exposta, a minha individualidade exposta num processo de um debate político, onde muitas vezes os homens não dão conta de sustentar o debate no argumento daquele assunto, e aí você traz uma questão pessoal para a cena para poder discutir, ou onde a cor do cabelo é mais importante do que o projeto que você está discutindo, né? Onde matar uma parlamentar, né? Qual que é a mensagem de você matar uma parlamentar em exercício? É dizer para as mulheres, não vem não, que esse espaço não é para você, né? E a depender do que você falar, se você defender demais, nós vamos te pegar ali fora. Então, a violência política, ela é um mecanismo hoje utilizado não apenas para me ofender ou para me atacar pessoalmente, mas eu entendo hoje, Camila, muito fortemente como um mecanismo, porque o que eu tenho de mulheres que sofrem violência política nos seus municípios é uma enormidade. Toda semana é uma vereadora, é uma secretária, é uma vice-prefeita, é uma prefeita. E aquelas que vão se colocar na condição de proponentes a um cargo, estão no período de eleição agora, ela pensa assim, poxa, eu vou entrar para isso? Aí ela desiste. Então, olha como que o sistema
vai se organizando de tal forma, com mensagens não muito claras, mas que vão imputando nas pessoas reflexões. Para que eu vou me colocar? Quando eu assumi, Clarice, no ano de 2019, várias pessoas, inclusive dentro da própria Assembleia, as pessoas me chamavam no cantinho e falavam assim: ô Ana, não vai ser assim mais uma Marielle não, viu? Nós temos muito medo de você sair falando umas coisas por aí e depois o povo te pegar lá fora. Uhum. Aí eu falava: não, fica tranquila, que eu só vou defender os nossos direitos. Mas olha o medo que colocou na sociedade, porque foi muito logo após o assassinato da Marielle, né? Então, a gente precisa falar sobre a maior participação das mulheres na política, sobre a questão da igualdade de gênero, considerando todos esses aspectos, porque tudo isso é o que possibilita ou não a nossa busca por uma igualdade de gênero que passa pela maior presença nossa no espaço de decisão. E a gente precisa pensar também que para uma mulher, para ela poder ocupar um espaço, para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir ser o que ela quiser ser, se ela quiser ficar em casa, ela precisa também da sua segurança, ela precisa de paz. E como a Camila trouxe no início do programa, dos estados do Sudeste, Minas é o único que não tem uma secretaria de combate à violência e defesa dos direitos das mulheres. E o que isso representa para a mulher mineira que sofre uma violência, especialmente para as mulheres de periferia, para as mulheres negras, na sua visão, como isso impacta o ser mulher e poder exercer os nossos direitos? Estamos falando tanto dentro do nosso estado. Ora, Clarice, eu tive a felicidade ao longo da minha caminhada aí nos mandatos, ser a proponente da criação da Subsecretaria de Políticas das Mulheres, que o Estado também não tinha. Até o ano de 2022, não existia nem a Subsecretaria de Políticas de Mulheres. E aí, quando veio a reforma administrativa, em 23, o governo não encaminhou essa proposta, e eu consegui, numa articulação, inclusive contando com a doutora Patrícia Bicucchi e outras pessoas da militância, né, dos direitos das mulheres, para a gente poder propor para o Estado. Conseguimos, na disputa, criar a subsecretaria, mas que é uma estrutura que não tem recurso, não tem previsão orçamentária, não tem servidores ali em quantidade para poder tratar da política. E a política de mulheres, ela é uma política transversal. Porque nós não estamos falando só da política de segurança, só da política de educação, são todas as políticas, porque mulheres estão em todos os ambientes. Então, ter uma secretaria com uma centralidade para pensar e trabalhar a execução da política pública é fundamental. Porque, vou te dar um retrato do estado de Minas Gerais. De 2019 até 2025, na Assembleia Legislativa, nós trabalhamos muitos projetos que versam sobre políticas para as mulheres. Todas as políticas. Saúde da mulher, empregabilidade, infraestrutura, acesso a oportunidades de emprego, cultura para a mulher, segurança, todas as políticas, tá? E aí, desses projetos todos que foram trabalhados, 86 projetos, nós temos hoje apenas 7. 6, eu acho. 6 que foram regulamentados. As leis foram trabalhadas na Assembleia a partir da participação popular, com escuta ampla, com debate nas audiências, com votação em plenário, primeiro, segundo turno. Foram aprovadas, foi para a sanção do governador, o governador sancionou, mas não regulamentou a grande maioria. E vamos explicar para quem não é do direito o que isso significa. A gente tem um papel que é quase um papel em branco, porque ele não tem efetividade, porque Exato. Sem a regulamentação a gente não tem a política pública implementar no nosso dia a dia. E aí, se tivéssemos uma secretaria, essa secretaria estaria responsável por acompanhar esse processo e dar fluidez, e dar seguimento, e fazer com que essas regulamentações acontecessem em tempo mais célere, para que a política chegue na ponta e atenda essas mulheres. E né? consiga medir a sua efetividade. Exato. Também. Então, quando você não tem uma secretaria, você tem uma fragilidade no atendimento à maioria da população. Nós falamos aqui, nós mulheres mineiras somos 52% da população. Então, ter uma secretaria como essa é pensar na maioria da população. Tem um vídeo muito engraçado que eu vi essa semana de uma delegada,
eu até acho que eu compartilhei com a Camila, que é um vídeo de uma delegada em Recife, que ela rodou o estado de Pernambuco e, na lei, as delegacias de combate à violência contra a mulher devem funcionar 24 horas. E ela rodou o estado inteiro em horários após as 10, durante a madrugada, e todas estavam fechadas. Então, a secretaria regulamentando, exigindo esse cumprimento, auxilia, inclusive, não só o dia a dia, mas as mulheres nas situações de emergência. Sim. E olha, o estado de Minas Gerais é o único estado do Sudeste que não tem, né, uma secretaria para pensar e executar a política de mulheres, que é mais ampla do que a perspectiva da segurança, da violência, mas é o segundo estado mais violento, mais letal, com segundo maior índice de feminicídio, né? Crescente dos registros de ocorrência, pedido de medidas protetivas. Então, se num estado que tem uma situação assim gritante, alarmante, dos casos de violência, né, dos crimes de feminicídio, você não tem um lugar ali para pensar, isso significa, enquanto Estado, você negligenciar o atendimento à maioria da população. E não só a negligência na pessoa que está na situação de violência que precisa de uma medida protetiva, mas também a pessoa que fica. Porque às vezes você é estuprado, fica com vários danos psicológicos, dificuldades de convivência, mas e aí? Qual que é o seu apoio do Estado? Porque quem está no topo da pirâmide tem condição de contratar um psicólogo, e a mulher que não? Uma vez eu estava conversando com a senadora Daniela Ribeiro, e isso é uma informação pública, a nora dela viu a mãe ser morta pelo pai. E obviamente, teve um julgamento, eventualmente ele foi condenado, mas e os filhos dessas mulheres que foram? Como que o Estado acolhe e dá esse suporte psicológico para quem sofreu um trauma muito grande? Não é simplesmente a morte, mas os diversos outros tipos de violência que a gente tem hoje. Porque os filhos, eles têm uma perda dupla, né? Sim. Eles perdem a mãe por crime, morta, e o pai é preso. Então, eles também ficam completamente... atenta contra a própria vida, né? Exato. É uma outra realidade. Então, inclusive, nós temos um projeto que está tramitando na Assembleia que trata exatamente sobre isso, né? Dos órfãos de feminicídio. A gente está avançando com esse projeto, que aí traz essa demanda, né, de um atendimento na área psicológica, na área da saúde, uma prioridade para esse atendimento, não apenas na perspectiva dos serviços que precisam ser garantidos para eles, porque isso é um trauma para a vida inteira, né? E eu escutei muitos filhos de feminicídio, escutei muitas pessoas que assistiram aquelas cenas, e também na perspectiva da adoção, porque parte dessas crianças, muitas vezes elas vão para os abrigos, elas ficam sem estrutura familiar. Então, a gente também tem trabalhado muito nessa perspectiva de acelerar um pouco esse processo de adoção para esses grupos de irmãos, para essas famílias, para esses meninos que foram vítimas, né, do feminicídio, porque eles precisam estar no lar, né, eles precisam recompor tanta coisa que passou, né. No dia 8 de março desse ano, nós tivemos um crime bárbaro de feminicídio aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, de uma mulher que recebeu 32 facadas do companheiro diante dos 3 filhos, um de 10 anos, um de 8 e um de 5. O filho que chamou a polícia foi o filho de 10 anos, que quando a polícia chegou não teve condição de salvar a mãe. Olha o trauma dessa criança para a vida inteira, para a vida inteira. E o Estado é responsável por essas crianças, né? Agora, gente, olha, são questões que estão sendo trabalhadas no parlamento por mulheres, pautas que estão sendo trazidas e trabalhadas por mulheres, fiscalizadas por mulheres. A minha estada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher já por 3 biênios consecutivos também me permitiu acumular muito de uma visão geral de um Estado que está precarizado na política para as mulheres, não só na perspectiva das delegacias, porque aqui no Estado de Minas Gerais as delegacias também não funcionam 24 horas, e a situação da violência contra a mulher, especialmente violência doméstica e familiar, a maior incidência é à noite, a maior incidência são nos finais de semana, a maior incidência é nos dias de jogos de futebol,
né? Porque o futebol acaba sendo ali, de alguma forma, através de algum mecanismo, um alimentador dessa violência masculina, e essa mulher, na hora que ela acontece, ela não tem para onde ir. Ela não tem como pedir ajuda, ela não tem como pedir socorro. Então, se a gente tem uma secretaria, um espaço focado nisso, a gente melhora essas políticas. Eu tive a felicidade de participar da transição de governo, do governo Bolsonaro para o governo Lula. Fiz parte do GT, que tratou a política de mulheres, e ali a gente indicava a necessidade do Ministério das Mulheres. Eu tive a alegria de fazer parte da construção do Ministério das Mulheres, e hoje a gente tem no Brasil uma resposta efetiva do Ministério. Né? A gente tem visto avanços importantes, articulação entre poderes, articulação entre ministérios, para que, de fato, a gente consiga garantir uma política com maior presença efetiva na vida das mulheres. Então, eu trabalho muito e espero que a gente possa conseguir, o mais breve possível, ter secretaria, ter orçamento, porque política pública sem orçamento, né? É sonho, é ilusão, é bonito de ver, mas sem efetividade, e a gente precisa avançar muito nessa pauta. E um projeto seu também, que tem muita conexão com isso, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, grande parte das vezes, infelizmente, acaba com o feminicídio, né? O ápice da violência é o feminicídio, mas, como você disse também, em certo momento, grande parte dessas mulheres não consegue sair dessas relações violentas porque elas não têm aquilo que a gente já falou no outro programa, o dinheiro do não. Né? Que é aquela possibilidade de falar, olha, não, isso aqui eu não aceito. Às vezes não tem o apoio da família, às vezes não tem apoio na igreja, mas se ela tiver o mínimo de autonomia financeira, se ela tiver uma renda, ela consegue sair disso, ela tem uma possibilidade maior, né? E você teve um projeto do Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. E eu queria saber um pouco melhor disso, como é que é esse projeto, a efetividade dele, como é que já está acontecendo. Camila, hoje é uma lei, né? A gente conseguiu no ano de 2020, 2019, apresentar esse projeto. Ele tramitou na Assembleia e ainda dentro do meu primeiro mandato, esse projeto foi apresentado, foi aprovado e foi implementado enquanto política pública. Está entre esses 6 aí que foram regulamentados, sabe? Esse projeto ele foi construído com a participação de muitas mulheres. Eu escutei muitos grupos de mulheres em Belo Horizonte, no interior, na zona rural, para entender um pouco assim, o que a gente podia fazer. E elas falaram, nós não temos dinheiro, eu não tenho como sair desse relacionamento. Eu não tenho como, posso pegar meus filhos e ir morar onde? Meus pais não me aceitam mais de volta em casa. Então, eu precisava ter essa estrutura do emprego para gerar esse recurso. E aí a gente criou, então, também de forma pioneira no país, não existe nenhum outro estado que tenha essa legislação, ou que até o momento, né, tem essa política implementada. E a gente criou esse modelo revolucionário onde o Estado tem a responsabilidade de priorizar a oportunidade de emprego para essa mulher. O Estado, ele não é empregador, né? Então, qual que é a tarefa do Estado? Ter nesse banco de dados, né, pressupõe-se que quando o Estado, a delegacia da Polícia Civil é política do Estado. Então, ele vai ter a informação ali dessas mulheres em situação de violência e vai ter esse banco com essas mulheres e vai prospectar com os parceiros, empregadores, empresas, indústrias, comércio, né? Vai fazer esse relacionamento para ter o perfil dessa mulher e a vaga disponível, e aí fazer esse cruzamento de informações, esse match, e dar essa oportunidade para a mulher. Com todo respeito a ela, porque nenhuma empresa também precisa estampar, né? Estou contratando uma mulher em situação de violência, porque isso é um processo também discriminatório, mas é o trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente criou essa estrutura, o Estado trabalhou a organização de um sistema que fizesse essa captação desse perfil de mulher e as vagas, mas o estado de Minas é um estado muito distante da vida da sua população, especialmente nesses 2 mandatos que eu estou como deputada. Então, eu posso falar com muita propriedade, né, inclusive porque eu estou na presidência da comissão. E o Estado não conseguiu avançar muito no encontro do perfil das mulheres com as vagas. As vagas que foram captadas pelo Estado, a grande maioria exige curso superior, exige larga experiência em alguma função, ou estão distantes do território de vida daquela mulher. E aí, nós tivemos uma complexidade, porque a maioria dessas mulheres em situação de violência foram também privadas de estudar. A maioria dessas mulheres é primeiro emprego, então elas não têm aquela experiência registrada lendo seu currículo. Então, olha como que
a política pública ela precisa ser construída numa conexão mais ampla com tudo, porque senão você faz um avanço, mas você esquece da realidade daquele público que você tem que atender. E tem um outro problema que quando a gente pensa no mercado de trabalho, ele é muito voltado para as métricas de produtividade. E será que as empresas estão preparadas para receber uma mulher que está rompendo com uma situação de violência? Porque talvez ela não vai conseguir entregar o máximo de si no trabalho, porque ela está com várias outras coisas na cabeça. Pode ser que talvez foi uma mãe que saiu de casa com seus filhos, que aconteça algo e que ela não vai conseguir comparecer ao trabalho porque, por exemplo, um filho ficou doente, precisou ir para o hospital. Então, acredito eu que a gente tem que pensar nessa política não só do Estado fornecer, fazer esse cruzamento para as empresas, mas também das empresas ter uns incentivos para preparar as empresas para receberem essas mulheres. E aqui em Minas a gente tem a lei que também garante os incentivos fiscais relacionados ao ICMS para as empresas que adotem essas políticas. Mas temos dois fatos: as empresas não têm conhecimento da lei, e dois, também carece de regulamentação. Isso. E eu acredito, né, eu sou advogada tributarista, a minha percepção é que às vezes a gente tenta fazer as coisas por o ideal, mas não acontecem. Então, quando a gente tem um incentivo financeiro e aí a gente coloca no mercado, talvez a gente consiga fazer com que o mercado desenvolva essas políticas de apoio para que essas mulheres consigam não só ser empregadas, mas se manter no emprego. Sim. Porque isso também é muito importante. E são vários processos de mudança cultural, né? De cultura mesmo, assim. Trabalhar a cultura de uma maior empregabilidade feminina, né? Trabalhar essa cultura de ter o Estado pensando na dinâmica da vida real das pessoas, porque quando o Estado é tão desconectado assim, é o que a gente, né, vê de resposta. Uma política que dá para ser uma política inovadora, importante, que vai diminuir, inclusive, os gastos do Estado com outras políticas públicas, né, de saúde, de assistência social, e ele não dá conta de fazer, porque ele desconhece o perfil dessas mulheres. A gente tem avançado muito, sabe, gente? Eu acho que quando eu paro para pensar assim, por que só no ano de 2024 a gente, 24, né, bem pertinho, a gente conseguiu garantir, por exemplo, a distribuição de forma gratuita de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso aconteceu porque, apesar de ainda não termos um número muito grande, nós temos uma quantidade de mulheres que estão pensando na igualdade de gênero. Porque quando a gente discutiu, e foi super constrangedor discutir a questão de menstruação no parlamento, imagina o constrangimento, né, de você levar para a tribuna do plenário a pauta da menstruação, né, que já é um assunto tabu. Tem a ver com a vida das mulheres, mas é um assunto tabu na sociedade. Quando a gente fez a discussão, a gente teve muitos comentários horríveis, né? Muitos comentários que debochavam do debate, da discussão, mas a nossa busca por igualdade de gênero. Meninas deixavam de frequentar aulas, às vezes 4 dias durante um mês, por conta da menstruação, porque ela não tinha como, com segurança e com proteção, estancar o sangue da menstruação. Então, ela não ia para a sala de aula para ficar suja, para ficar passando constrangimento. Ela deixava de ir na aula. Então, tem um estudo que mostra que, em média, as meninas, nessa situação de vulnerabilidade, deixavam de frequentar a aula 45 dias no ano. Mas os meninos não faltavam nenhum dia. Então, quando termina ali o ciclo escolar e a menina que deixou de frequentar 45 dias e o menino que frequentou todos vai sair ali para uma disputa do mercado de trabalho ou por uma vaga numa universidade ou por uma outra oportunidade, quem vai estar em desvantagem? Muitas vezes vai ser a menina, porque ela não teve condições de acompanhar a sala de aula ali, o conteúdo, a matéria, a discussão, por conta de um processo biológico do corpo dela, e que ela foi penalizada porque ela não tinha condições efetivas de cuidar, né, de se proteger. E tem um impacto na saúde também, né? Saúde muitas meninas, pública. às vezes, têm que utilizar, e aí eu já vi relatos de meninas usando miolo de pão, usando panos, às vezes, Sem que não a estão devida, higienizados devidamente,
e aí também aquilo gera infecções, e é isso. Mas é muito importante levar esse tema para a tribuna. Claro! Falar de menstruação, falar como é que funciona, porque é justamente o tabu que faz com que a gente tenha essa evasão escolar dessas meninas, né? A gente não tá levando isso, vai gerar incômodo, vai gerar desconforto, mas que os homens ouçam que eles não vivenciam. Sim. Então vamos falar da realidade, disso que está encoberto, para que a gente tire essas cortinas e exiba esses e outros problemas, como, por exemplo, agora está se falando muito também de menopausa, né? E eu vi que você também está se mobilizando politicamente em relação a isso. Menopausa, climatério. Uhum. Exato, e os impactos disso na saúde da mulher, porque também é uma situação muito séria de saúde pública, que até então a gente não ouvi ninguém falando, né? Sobre as questões dos impactos. As mulheres têm perdas de massa cinzenta durante esse período. Eu queria que você contasse um pouco melhor sobre. Eu estou aproveitando essa oportunidade aqui, gente, porque nós mulheres precisamos aproveitar todas as oportunidades. A gente pode se dar o luxo, também, né? Quebrar um pouco desse imaginário social de que é mimimi, de que a gente está falando de coisas menos importantes, ou que nós estamos querendo privilégio, né? Imagina, assim, que privilégio tem uma mulher que está sendo protegida de uma situação de violência, né? Eu já escutei dizer, não, mas essa mulher está querendo um privilégio. Gente, ela foi violentada, não foi agredida. Mas levar esses assuntos, eles mostram o nosso trabalho na busca por igualdade, né? Na questão da climatéria e menopausa, eu sou autora da lei que instituiu o dia 18 de outubro como dia estadual da conscientização do climatério e menopausa. Estamos agora avançando num projeto de lei que institui a política estadual de atenção à mulher no climatério e menopausa, porque ela vai passar por uma série de situações que muitas vezes está levando essas mulheres a perder o emprego, está levando essas mulheres a ter problemas sociais, inclusive assim, o número de divórcios que estão relacionados à situação, porque há uma mudança de humor, há uma mudança de comportamento, né? O que tem de mulheres perdendo cabelo, tendo problema com alopecia, fruto desse processo de hormônios, né, do nosso corpo, e quando ela vai para procurar o atendimento na saúde, não tem. A gente ainda tem uma ausência, um vácuo nessa oferta dessa política pública, porque tem a ver também com o envelhecimento da população, né? Quanto mais a gente tem vivido, quanto mais anos a gente vivencia, mais impactos a gente vai enfrentando. Então, também nós estamos num momento muito atual, porque a população está envelhecendo, está vivendo mais, né? E num passado recente, talvez as nossas avós ou bisavós não tenham chegado tanto nessas idades, né? Mas hoje, facilmente, você pergunta para alguém vai contar que tem uma avó que tem 95 anos, que tem... Mas não era muito isso. Então, até a dinâmica de pensar a saúde pública nessa perspectiva, de garantir a medicação adequada, de garantir formação para os profissionais, porque a mulher chega lá no posto de saúde com os fogachos, né, que é natural do processo dessa fase da vida, e ele fala, não, toma um chazinho disso, toma um chazinho daquilo, mas não dá para ela aquela estrutura que o organismo precisa para equilibrar esses hormônios. O tratamento de hormônio é muito importante, né? A conscientização desse profissional de que ele precisa se atentar, porque ela está na fase do climatério, está na fase da menopausa, ela precisa de uma outra atenção, isso ainda está falho. Aqui no estado de Minas, a gente está avançando a partir desse meu projeto. Eu espero que daqui a alguns meses a gente já tenha ele sendo aprovado em plenário e sancionado, mas aí eu vou trabalhar muito para que a gente possa regulamentar para garantir essa atenção. Na perspectiva da esfera nacional, né, pensando no país, a gente conseguiu levar essa pauta para o Ministério das Mulheres, e o Ministério das Mulheres está trabalhando isso também, em articulação com o Ministério da Saúde. Eu espero também que em âmbito nacional a gente também consiga estruturar essa política. Agora, gente, só agora nós mulheres estamos tendo condição de fazer uma audiência pública para levar especialistas maravilhosos que estudaram muito sobre esse assunto para nos ensinar caminhos para a formatação da política pública. Olha como que é importante ter mulher na política. Muito importante. Olha como que é fundamental. Isso é verdade. E um outro projeto, seu é o projeto de apoio e inclusão das mulheres no esporte. Eu queria que contasse para a gente, porque isso também tem a ver com os ciclos biológicos do nosso corpo, porque quando a gente vai pegar, por exemplo, um time masculino, os homens estão do mesmo jeito durante todo o mês. As mulheres muitas vezes não. E também, além disso, tem um aspecto do esporte
de formação social, de inclusão, quando a gente pensa nas periferias, nas comunidades, de educação e referência em ambientes onde os pais muitas vezes são ausentes. Então, eu queria que compartilhasse isso conosco. E o esporte é uma grande política pública de prevenção, né? De prevenção às violências, de prevenção ao empobrecimento mesmo, porque depois que as pessoas estão na prática de esporte, elas vão criando outras alternativas, elas vão criando esse espírito competitivo que a sociedade exige de cada um de nós. E quando a gente foi construir esse projeto, ele foi uma construção assim, também fruto de uma audiência pública que a gente estava discutindo, e alguém levantou a mão e falou, olha, mas a gente precisa pensar como fazer para manter as mulheres no esporte. Porque tem um dado que a gente estudou para construir o projeto que mostra que as meninas abandonam o esporte muito mais do que os meninos. E qual que é a relação desse abandono? É porque elas estão expostas a inúmeras situações de violência, desde a violência sexual, desde agressões na prática de esporte, e muitas vezes quando elas estão dentro dos clubes ou dentro dos grupos esportivos ali, é ela no meio de uma equipe técnica inteira composta de homens. Então, a cobrança sobre ela, às vezes, é até muito desproporcional, porque quem está do outro lado não é também uma mulher que entende o que aquela outra menina ou que aquela mulher está passando. Então, a política que a gente está propondo para o Estado, que também já é lei, né? Está faltando regulamentar, mas a proposta que a gente está trazendo para o Estado é que o Estado também assuma esse compromisso da formação de mulheres em outras áreas do esporte. Eu quero que nós tenhamos mulheres nas equipes técnicas, eu quero que nós tenhamos mais mulheres na arbitragem, eu quero que nós tenhamos mais mulheres na condução dos clubes, porque isso vai garantir não só a visibilidade da mulher, mas como a proteção dessas meninas. Em ambiente que nós estamos, se nós três estivermos num ambiente diante de uma situação de violência, nós vamos ter a iniciativa, a prontidão de ir lá, tentar resolver, proteger, encaminhar, né, cuidar daquela mulher. E assim é em todos os ambientes. Então, ter mais mulheres nesses espaços é uma estratégia para que essas meninas possam permanecer, para que elas possam ter mais sucesso. A gente precisa discutir por que nós vamos continuar seguindo, permitindo que as meninas no esporte recebam infinitamente menos do que os homens no esporte. Gente, isso é um absurdo. Isso acontece nas nossas carreiras, isso acontece nas empresas, mas no esporte é tão desproporcional, né? Por que os homens recebem essas cifras altíssimas e as mulheres são assim, sabe, migalhas? Mas tem um fato que a gente estava falando, que a gente tem uma sociedade machista, os dirigentes das empresas são machistas, às vezes pessoas que têm também são homens, e aí o esporte, a cifra vem do patrocínio que vai vir também como reflexo daquilo que vai dar o retorno. E o retorno que a gente tem muitas vezes é da sociedade que é formada por homens, homens naquele espaço, então isso tem que vir como um trabalho realmente de transformação da mentalidade para que a gente consiga essa valorização das mulheres. Sim. E outra coisa que eu quero muito que a gente possa avançar no país é ampliar os olhares sobre as modalidades esportivas, né? Uhum. Porque quando a gente fala de esporte no Brasil, a gente só vê a bola do futebol, né? Mas a gente tem mulheres brasileiras despontando em muitas outras áreas. Olha as nossas ginastas, Sim. Olha as nossas mulheres do vôlei, olha as nossas mulheres no atletismo. A gente tem outras possibilidades a serem oferecidas para a população de uma forma real de melhor aproveitamento. Eu acho que um projeto, a lei que a gente apresentou, traz inclusive isso. Nós precisamos fazer com que a sociedade também tenha acesso a outras modalidades para que a gente não fique tão viciado ou tão só canalizado naquilo que é o esporte de massa que a gente tem maior patrocínio, tem maior visibilidade, que é o futebol, mas também potencializando outras modalidades, né? Natação, a gente tem mulheres que despontam, as lutas. Então, tem outras possibilidades para as mulheres estarem, permanecerem, terem sucesso, serem grandes esportistas. E quando as meninas estão, gente, nesse ambiente do esporte, não necessariamente significa que ela vai se transformar numa atleta de alto rendimento. Exato. Né? Ela vai ser uma esportista capaz de conciliar as suas práticas de esportes ali, mas quando ela vai para o mercado de trabalho, quando ela vai empreender, ela vai ter um melhor desempenho.
Mais Porque resiliência. os elementos que se trabalham para construir um atleta, né, um esportista, passam por equilíbrio emocional, passam por, né, equilíbrio físico, passam por capacidade de armazenar informações ou de pensar rápido, de, né, acertar ali de repente o golpe. Isso tudo vai para a área do estudo, isso tudo vai para a área do trabalho, vai para a área do empreendedorismo. Então, quando a gente investir no esporte de verdade, a gente está investindo numa sociedade transformadora. Né? Eu acredito muito nisso. E no momento que a gente está falando tanto de inteligência artificial, cada vez mais a gente tem que pensar nas habilidades interpessoais das pessoas, né? Então, desenvolver isso nessas pessoas através do esporte é algo que faz muito sentido. E com o advento para mim, um marcador muito forte é a pandemia, né? A pandemia fez com que, de uma certa forma, nós, enquanto sociedade, fôssemos nos afastando das pessoas. Naquele momento da crise sanitária, realmente, né, houve aquele afastamento por questão de segurança. Mas pós-pandemia, a gente não retomou a nossa convivência, os nossos grupos, os nossos encontros, né, as nossas festas, Então, isso tudo foi ficando em segundo plano. Então, também você fortalecer a prática de esportes coletivos, integração da sociedade, a gente também vai melhorando os outros aspectos sociais tão necessários. Afinal de contas, nós somos seres que precisamos da convivência, né? Seres humanos, nós temos que estar em contato com pessoas. E eu acredito muito na política de esporte como esse mecanismo integrativo, assim como a política de cultura fortalecida para poder fortalecer esses laços das pessoas. E quando as pessoas estão próximas, quando as pessoas estão se respeitando, a sociedade é melhor, né? Acho que a gente tem esses mecanismos e eu vejo a gente, nós mulheres, assim, com um potencial muito grande de colaborar. Uma mulher entra na política, ela muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, ela muda a política, que muda a sociedade. Porque a política é um instrumento de transformação da sociedade. E é isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade harmônica, a gente quer uma sociedade respeitosa, a gente quer uma sociedade segura e a gente deseja uma sociedade igualitária, né? Por isso a importância da gente estar nesse espaço. Isso é verdade. E, Ana, gente, você contando a sua trajetória como mulher na igreja, que virou deputada, professora, mulher que veio da periferia, negra, que está no espaço de poder e lutando para melhorar a vida de outras mulheres, você vem para mim como uma mulher que abre as portas. E aí, para a gente poder encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas outras mulheres também que querem ingressar, que estão buscando seu caminho, às vezes a mulher que está perdida, seja por fase de vida, seja por situação de violência, seja por qual motivo for que está tentando buscar um respiro para inspirá-las também e te presentear com esse livro das Mulheres e Poder, que eu acho que tem tudo a ver que também bonita. Com o que a gente debateu hoje. E eu queria Obrigada pelo presente. E acho que eu digo assim para as mulheres que olhem para o espelho, acreditem no potencial que você tem. Muitas vezes, o nosso direito de sonhar, ele é cerceado desde a gente muito jovem. Alguém desenha no chão para a gente o que a gente vai sonhar. Mas o convite que eu faço para cada uma das mulheres que estamos assistindo aqui é acredite em você, acredite no seu sonho, sonhe, escreva o seu sonho, façam exercícios que foram exercícios ensinados para os homens e não ensinados para a gente, né? Então, vamos sonhar, vamos acreditar, vamos desejar, vamos correr atrás daquilo que a gente quer. E uma fonte, um ótimo mecanismo para a gente poder sonhar grande é ler. Obrigada pelo presente, porque a leitura, a literatura, ela nos leva para outros espaços. Então, se as mulheres puderem, a partir de agora, desenvolver o hábito da leitura, a partir de leitura de mulheres, inclusive, né, isso faz uma diferença enorme. Então, mulheres, acreditem no potencial, valorizem a participação das mulheres, coloquem mais mulheres para representá-las nos espaços de decisão política, assumam essa posição, porque assim a gente transforma a sociedade e melhora a vida de cada uma de nós. Gente, esse foi mais um Sim Delas. Obrigada, deputada, e a gente espera vocês na próxima conversa.